Longos dias e belas noites, meus consagrados, tudo na paz? Eu curto muito aquele tipo de jogo que tem uma história legal, principalmente se o jogo for offline, porque aí eu gosto de zerar o jogo. E eu sei que muita gente que tá aí vendo o vídeo gosta desse tipo de jogo, e é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar 12 jogos leves e que tem uma história legal pra poder zerar. Ah, e lembrando, alguns dos jogos desse vídeo são online, mas também tem um modo offline com uma história. Então mesmo se o jogo tiver modo online, pode ficar tranquilo que você vai poder zerar o jogo de boa no seu PC sem precisar de ter internet no seu computador. Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Advent Rise é um jogo de ação e de ficção científica, e no mundo desse jogo existe uma lenda de uma raça muito poderosa e inteligente e de que um dia essa raça vai salvar o universo. E essa raça é conhecida como humanos. E a existência dessa raça humana é como se fosse uma lenda, pouca gente sabe se os humanos são reais ou não. E no jogo também tem uma raça chamada de Buscadores, e essa raça vive andando pelo espaço à procura de seres humanos para poder destruir todos os seres humanos que eles encontrarem. E numa dessas missões deles, dos Buscadores, eles acabam encontrando o protagonista do jogo, que é um ser humano, e o protagonista do jogo foge para um outro planeta fugindo dos Buscadores, mas depois de um tempo ele descobre que os seres humanos têm poderes místicos secretos, por isso que os seres humanos são lendários no universo, e o jogo vai ser isso aí, ele vai contar a aventura do protagonista, superando seus inimigos e tentando salvar o universo, em um universo onde os seres humanos são lendários e considerados como deuses. Lucius é um jogo de aventura e também é um jogo de terror psicológico, ou seja, não é aquele tipo de jogo de terror onde você vai ficar tomando susto não. Esse tipo de jogo aqui é um jogo de terror daquele onde a atmosfera do jogo, a imersão, essas coisas que fazem o jogo ser de terror. O protagonista do jogo se chama Lucius e quando ele nasceu todo mundo pensou que ele ia ser uma criança normal, até que quando ele fez 6 anos de idade o verdadeiro pai dele, Lúcifer, apareceu para ele e o Lucius começou a ter poderes sobrenaturais, como o poder de telecinese e poder de controle mental. E o Lucius, que é o protagonista do jogo, segue os conselhos do pai dele, que é Lúcifer, e começa a abater um por um da casa dele e todo mundo que entra no seu caminho. Até que um detetive começa a investigar o caso e aí vai desenrolando a história do jogo. O Lucius vai abatendo todo mundo que ele encontra pela frente, porque ele é filho de Lúcifer, e esse detetive vai tentando desvendar o caso. Call of Juarez 2006 é o primeiro jogo dessa franquia Call of Juarez e é um jogo de aventura do estilo Velho Oeste. A história do jogo ela foca em duas pessoas, o Reverendo Ray, que é um ex-pistoleiro que agora virou um pastor e tá caçando um cara chamado Billy Candle, porque acredita que ele cometeu muitas atrocidades, e o outro protagonista da história desse jogo é o Billy Candle, que é aquele que o Reverendo Ray tá caçando. E esse Billy Candle, a história dele começa quando a mãe dele morre na frente dele e na frente do Reverendo Ray também. O Reverendo Ray, que é tio do Billy Candle, fica pensando que foi o Billy que matou a própria mãe. E aí começa a perseguição. E enfim, a história do jogo vai focar na interação desses dois personagens pelo Velho Oeste, na busca do Reverendo Ray atrás do Billy Candle, para tentar descobrir tudo o que aconteceu no assassinato da mãe dele. Halo Combat Evolved é um dos jogos de ficção científica mais famosos de todos os tempos. No jogo você assume o papel de um super soldado conhecido como Master Chief, e a história do jogo começa quando uma enorme nave humana chega numa mega estrutura espacial em forma de anel chamada de Halo, e é daí que vem o nome do jogo. E essa nave humana chegou fugindo dos Covenantes, que são os inimigos jurados de morte da humanidade, e eles estão em guerra contra a humanidade. Só que esse local chamado de Halo, que os humanos chegaram, é considerado um local sagrado pelos Covenantes, e você, o protagonista do jogo, vai ter que proteger a humanidade e também uma inteligência artificial, porque se essa inteligência artificial, chamada de Cortana, acabar sendo capturada pelos Covenantes, que são inimigos da humanidade, ela pode acabar mudando todo o destino da guerra. Como eu disse antes, esse jogo ficou muito famoso no lançamento dele, e graças a isso foram lançados vários outros jogos dessa franquia Halo, e até hoje ela é uma franquia de jogos que faz muito sucesso. Stranglehold é um jogo de ação em terceira pessoa. No jogo, você controla um inspetor da polícia chinesa chamado de Tequila Wen. A história do jogo começa quando um policial famoso ele é sequestrado, misteriosamente, ninguém sabe como, e depois de um tempo, os sequestradores pedem que um só policial vá até o local do resgate. Aí ninguém na delegacia se solidarizou com o caso, até que o inspetor Tequila, o protagonista do jogo, decide ir lá investigar e resolver tudo na base da bala. E foi aí que o inspetor Tequila acaba se envolvendo com a máfia russa, a máfia chinesa, gangues espalhadas pela China, e todo tipo de criminoso aparece no caminho dele.
Shadow Complex Remaster é um jogo de ação e que se enquadra no estilo de jogo chamado de Metroidvania, que é aquele estilo de jogo que mistura elementos dos jogos Metroid e de Castlevania. Na história de Shadow Complex, você controla o Jason, que é um cara bem treinado e bem forte, mas que não quis seguir na carreira militar igual o pai dele. E um certo dia, o Jason e a namorada dele estavam viajando, até que a namorada dele encontra uma caverna e acaba sendo raptada por uns soldados com alta tecnologia, e aí quando o Jason vai lá salvar ela, ele descobre que o local é a base secreta de um grupo que está querendo começar uma guerra civil nos Estados Unidos. E aí que começa a aventura do Jason. Quem vê esse jogo pela primeira vez acaba achando estranho a tela dele, que é uma tela de lado, mas ele tem análises muito positivas na Steam, então pode confiar que esse jogo é muito bom. Psychonauts é um jogo de aventura e que segue a história de um jovem psíquico chamado de Rasputin em sua busca para entrar num grupo secreto de agentes psíquicos chamado de Psychonauts. O Rasputin, protagonista do jogo, invadiu o acampamento dos Psychonauts, mas quando ele chega lá, um cientista maluco sequestrou todo mundo e agora o Rasputin, para poder ir atrás desse vilão muito poderoso que conseguiu sequestrar vários dos Psychonauts, ele vai ter que usar os seus poderes psíquicos de telecinese, levitação e a sua habilidade de entrar na mente das pessoas. Brother in Arms Hell's Away é um jogo de tiro que se passa na Segunda Guerra Mundial, narrando os acontecimentos que realmente aconteceram na vida real com a 101ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos, que é uma divisão do exército americano e que existe na vida real, já que o jogo é baseado na vida real. Ele tenta ser o mais realista possível. No enredo do jogo, você fica na perspectiva do sargento Matt Baker durante várias operações que ocorreram na guerra. Esse jogo ele é bem detalhado tanto na história dele quanto na gameplay. Por exemplo, se você estiver andando pelas cidades e você conversar com algum civil, você pode acabar convencendo ele a te falar a localização do inimigo. E também tem a relação de amizade dos soldados, que se um soldado morrer, o esquadrão lamenta a morte dele e você vai poder ir lá vingar o soldado e por aí vai. O jogo tenta ser bem realista possível. Limbo é um jogo que não tem história, mas ao mesmo tempo tem. Pode parecer um pouco confuso, mas você já vai entender por que eu coloquei esse jogo nesse vídeo. A história do jogo é toda interpretativa, porque não tem nenhuma fala, nem cutscene, nem nada desse tipo no jogo. É simplesmente você jogando, resolvendo puzzles e desafios no mapa e avançando cada vez mais. Porém, a trilha sonora do jogo, a ambientação, o cenário, o nome do jogo também, tudo isso deixa meio que vago ali a história do jogo, para cada um ter a sua própria interpretação da história. E como eu joguei esse jogo e gostei, eu tô mostrando ele aqui. Para quem quer um jogo curto e que não precisa de muitas horas para poder zerar, esse é o jogo ideal. Soldier of Fortune Payback é um jogo de FPS e na história do jogo você controla um mercenário chamado Thomas Mason. E numa das missões de escolta que o Thomas estava fazendo, ele acaba sendo traído pelo seu melhor amigo e também se envolve contra uma organização terrorista mundial que parece como uma seita, porque todo terrorista dessa organização tem uma tatuagem no pescoço que permite identificar esses terroristas. Aí agora, para poder sobreviver contra essa organização terrorista mundial e também buscando vingança contra seu amigo que te traiu, ele vai ter que lutar contra esses inimigos usando tudo que ele tem. O jogo tem várias armas de guerras diferentes e é um jogo bem leve com os gráficos muito bons pro ano que ele foi lançado. Deadly Premonition é um jogo de aventura, mundo aberto e de terror, e o foco desse jogo é na história incrível que ele tem. No jogo você controla um agente especial chamado de Francis York Morgan, que foi encarregado de investigar o assassinato brutal de uma jovem na cidade de Green Valley. Só que quando ele chega lá na cidade, ele percebe que lá é um local cheio de monstros sobrenatural e tem um assassino com um machado indo atrás dele. E para poder resolver esse mistério, ao mesmo tempo ele vai ter que tentar sobreviver contra esses monstros que estão lá na cidade. O legal desse jogo é que ele é um jogo de terror com história boa, mas outra coisa, é um jogo de mundo aberto, e é bem raro um jogo de suspense assim ser de mundo aberto. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo de jogos leves. Se você quer mais vídeos assim mostrando jogos bons que rodam em qualquer PC, comenta aí, se a maioria estiver gostando, eu vou trazer mais vídeos assim. Então é isso aí, até a próxima, valeu, falou!